O Botafogo em 2025 terá o mesmo sucesso do Botafogo em 2024? Mas antes faço convite para você. Deixa seu like, a sua inscrição e seu compartilhamento no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Hoje vamos estrear um novo programa aqui do Papo Técnico, que é o quadro Análise de Torcedor, que vai reunir a análise, a opinião do jornalista com o torcedor. Hoje vamos bater um papo com a jornalista e torcedora Maria Eduarda, que vai falar sobre a sua opinião sobre esse Botafogo em 2025, que foi vice-campeão da Supercopa do Brasil para o Flamengo e também da Recopa Sul-Americana para o Racing da Argentina. Bom, Duda, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar sobre Botafogo. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Falando, né, você já falou que o início do Botafogo está meio, assim, desastrado, né? E eu confesso, né, como torcedor e como jornalista, eu não entendi muito esse início, porque para mim, né, ia dar a continuação de 2024, que terminou com 2 títulos da Libertadores e do Brasileirão, mas infelizmente acabou vindo 2 vices seguidos, né, na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Então, os torcedores, né, estão assim, querendo saber o que está acontecendo com o time. Na minha visão, Luiz, eu acho que foi falta de planejamento neste início de temporada. Tudo bem, o John Textor fala que a temporada para ele só começa em abril, que Supercopa, Recopa, essas carioca até, não valem assim de nada, mas eu acho que se ele está montando um time, né, tem a SAF, tem outros times, né, no seu grupo na Eagle Holdings, eu acho que ele deveria visar o lucro, né, porque o Lyon, não sei se você lembra, estava quase sendo rebaixado, né, por crise financeira. Então, eu acho que é um desperdício assim, de dinheiro para parte dele, que ele poderia ter ganho dinheiro com essas 2 competições. Concordo com você. Eu vejo que a falta de planejamento começa pela falta de um treinador. Quando o Arthur Jorge foi para o Mundial de Clubes, naquela derrota 3-0 para o Pachuca do México, acho que faltou planejamento e já estava na cara que o Arthur Jorge não iria continuar para o ano seguinte. Teve Carlos Leiria, vice-campeão da Supercopa do Flamengo. Teve Cláudio Caçapa, novamente, né? Ele foi interino em 2023, mas em 2025 não deu tão certo assim. Vice-campeão da Recopa para o time do Racing. Eu queria saber de você, aprova o nome de Renato Paiva, um treinador que no futebol brasileiro passou pelo Bahia, campeão baiano, mas não conseguiu dar continuidade no trabalho. Não fez um trabalho de encher os olhos, né? Acabou caindo em fase de Copa do Brasil, quarta de final para o Grêmio, deixou o Bahia em uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, não é um treinador com grandes trabalhos, só tem 2 títulos na carreira, um Campeonato do Equador pelo Del Valle e um Campeonato Baiano pelo Bahia. Queria saber de você o que você acha de Renato Paiva como treinador do Botafogo. Assim, ainda, né, não posso opinar muito porque o Botafogo vai ficar um mês praticamente sem ter jogo, né? Vai ter agora um jogo treino, né, com o Cruzeiro, que foi comunicado, acho que no fim de semana, pela assessoria do clube, mas vai ser um jogo treino assim fechado, acredito que nem a imprensa vai estar lá, e ontem anunciaram que vai ter contra o Curitiba, na semana mesmo da estreia da Libertadores, né? Então é bom que esses 2 jogos assim, vai dar para ver qual vai ser a cara do Botafogo para a sequência assim, da temporada, né? Porque tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, tem o Super Mundial no meio do ano, né? Tem a Libertadores, então, tipo assim, é uma sequência, assim, muito pesada. E ele, né, eu procurei mais, né, quando ele foi anunciado no Botafogo, não fez um bom trabalho no Bahia, e eu não vi nenhum título, assim, de expressão no seu currículo. Então, fica um ponto, assim, de interrogação na minha cabeça, eu acho que na cabeça de outros torcedores botafoguenses. E outra coisa que eu queria falar também foi porque o Renato Paiva, tipo assim, demorou mais de 50 dias para anunciar um treinador, sendo que ele já estava livre no mercado desde o ano passado. Porque não, sabe? Eu entendo, o John Textor gosta de conversar, gosta daquele lenga-lenga, né? De sentar, ir até o país, conversar com vários treinadores. Acho isso certo, mas 50 dias, mais de 50 dias, eu acho que é um número assim, muito grande para uma equipe que foi campeã da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, sabe? Teve um desmanche assim, do elenco, os reservas praticamente saíram, né? E tem também a saída do Luiz Almada e do Thiago Almada, né? Que eram 2 peças fundamentais ali no elenco. Então, eu acho que o John Textor fez errado, né? Voltando ao assunto do planejamento no início do ano. A diretoria também. E mais para frente, né? Se você deixar, eu gostaria de também falar das contratações que foram feitas agora nesta janela.
A gente já pode emendar, mas só falar um pouco sobre a questão dos treinadores. O John Textor, ele não teve muito critério, né? Ele agora tentou seguir um treinador mais ofensivo, que é o Renato Paiva, mas bateu na porta do Rafa Benítez, que é um treinador um pouco mais defensivo, né? Treinador de títulos importantes na sua carreira. E antes do Renato Paiva, a conversa estava andando com o Hernan Crespo, né? Que o último trabalho dele tinha sido no Al Ain, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, acabou depois sendo demitido após eliminação no Mundial de Clubes para o time do Al Ahly do Egito. Então, faltou critério, né? E concordo com você. 50 dias para contratar um treinador que já estava livre no mercado. O Renato Paiva fez um trabalho no Toluca, ficou na segunda colocação da primeira fase do mexicano, mas quando enfrentou o América do México nas quartas de final, acabou perdendo os 2 jogos e foi eliminado. O André Jardine chegou, né, a ser cogitado no Botafogo. Foi um dos primeiros nomes que vieram assim, para a imprensa assim, que o Arthur Jorge anunciou a saída do clube. Exatamente. E o Renato Paiva perdeu para o América do André Jardine. E agora, indo para essa questão de reforços, eu vejo da seguinte forma. Não dá, um time que é campeão brasileiro da Libertadores ter um desmanche enorme assim, perdendo peças fundamentais como Thiago Almada e Luiz Henrique. Os dois, para mim, fazem muita falta. Era um ponto de equilíbrio desse Botafogo, eram os jogadores mais regulares. O Savarino funcionava muito por conta do Thiago Almada. O Savarino, sim, o Thiago Almada está muito sobrecarregado. Então, queria que você falasse um pouco sobre essas contratações do Botafogo em 2025 que até agora não se encaixaram. Exatamente. O Thiago Almada, né, fazia ali a ligação do meio para o ataque, né? E agora, com a saída dele, o Savarino ficou muito responsável por essa parte. Só que eu não vejo o Savarino como esse jogador de ligar o meio com o ataque. O Savarino é bom ali nas extremidades do campo. Como a gente já estava vendo ano passado, ele brilhando, né? Foi um dos jogadores do... Como pode ser? Revelação? Não sei se eu digo assim, revelação. Eu vejo que o Savarino, ele se reinventou. No Atlético Mineiro era um jogador de ponta, jogador de velocidade. No Botafogo ele deu um passo atrás, acabou sendo um jogador de movimentação, caia para o lado, caia pelo meio, junto com a ajuda do Thiago Almada. Ambos foram fundamentais para o Botafogo ter um meio campo organizador para fazer a bola chegar com qualidade para Luiz Henrique, para Igor Jesus. E eu vejo que o Botafogo limitou muito seu banco de reservas. No ano passado tinha um Tietê, tinha um Tiquinho Soares, que mesmo não fazendo 2024 excelente, em comparação ao que foi em 2023, era um jogador importante, que no Santos está tendo bom desempenho com a presença do Neymar. Concordo. E aquilo, né? Saiu o Thiago Almada. Ok, contrataram agora aquele uruguaio, Santiago Rodrigues, que estava lá nos Estados Unidos, né? Mas ele ainda não estreou, né, com a camisa do Botafogo, que ele foi anunciado no meio da decisão da Recopa Sul-Americana, então não estava inscrito. Então a gente só vai ver realmente, tipo assim, no dia 29, né, de março, quando o Botafogo estreia. Não sei se no jogo contra o Curitiba agora, contra o Cruzeiro, o Renato Paiva já vai com esse elenco, né, montado principal, né, porque eu acho que tem que ajeitar bastante a dinâmica, assim, do Botafogo, que eles parece que esqueceram de como se joga um futebol, né, que deu para ver na Supercopa e na Recopa Sul-Americana, né, era um Botafogo totalmente diferente do Botafogo de Arthur Jorge, que jogava com toque de bola nos lados, voltava, tinha passe e conseguia os gols através dessa criação. Agora eu vejo muito lançamento da defesa para o ataque, sabe, bola longa, que nunca dá certo. E os jogadores também eu vejo, né, eu vi agora no Carioca, na Supercopa e na Recopa, que os jogadores não, parece que estão com medo de chutar em gol. Ano passado não tinha isso, né? E o Luiz Henrique, que atuava, né, pela ponta direita, também faz falta, né, por conta do contra-ataque, né? Hoje em dia o time não tem alguém que puxe contra-ataque que nem ele. O Luiz Henrique gostava dessa arrancada, né, de bola, de segurar a bola lá no ataque. Ok, contrataram um Arthur, que veio do Zenit, é um bom jogador, fez uma boa campanha no Palmeiras, né, quando ele estava no Palmeiras, mas no Botafogo eu não vejo ele que nem assim, com a mesma função do Luiz Henrique. Eu vejo que o Arthur chegou fora de ritmo e fisicamente não está lá essas coisas, né? Foi jogador importante no Bragantino. No Palmeiras, no momento que ele atuou na posição certa, como pelo lado direito, teve bons resultados. No momento que ele foi sacrificado
para jogar no lado esquerdo, na ausência do Dudu, que estava machucado, acabou tendo atuações ruins. Então, um bom jogador, só que o Luiz Henrique era um jogador super regular, Thiago Almada era super regular. O Botafogo está em apostas. O Juan Cruz, que era o antigo Juan Seco do Santos, do Vasco, estava no Ludogorets da Bélgica. Tem o jogador do Grêmio, o Elias, o atacante, que foi contratado também. Sim, que foi contratado agora. Uns jogadores até que foram contratados, eu olhando assim de nome, tipo assim, eu lembro, mas não lembro, sabe, ao mesmo tempo, tipo, esse Juan Cruz. Eu lembro que ele atuou aqui no Vasco, eu vi muito torcedor vascaíno reclamando o quanto ele era ruim. Tipo, ele fez poucos jogos até o momento, né, com a camisa, usa 9, né, para ser o substituto de Tiquinho Soares, mas assim, não tem comparação, né, o Tiquinho Soares, né, e todo o desempenho do Juan Cruz nos jogos foi muito abaixo. E a questão do Juan Cruz é que ele foi contratado para o Botafogo para ser esse camisa 9. Mas ele não é esse camisa 9. Ele pode ter jogado no futebol da Bélgica assim, mas no Santos ele é um jogador de lado, um jogador de velocidade. E o jogador que eu citei é o Elias Manuel, que jogou no Grêmio, que estava no futebol dos Estados Unidos, no New York Red Bulls. Ele fez 38 partidas e 8 gols. Então, vamos ver no Botafogo, né? Eu acho que o John Textor está indo muito nas apostas. Eu queria que você falasse também sobre o sistema defensivo do Botafogo. Eu acho que o Bastos ainda não está na forma física ideal depois da lesão que ele teve na reta final de 2024. Perdeu um jogador importante, Adrielson. Eu acho que poderia ter sido mantido e ainda não está conseguindo se organizar defensivamente. O Botafogo, que defensivamente foi muito bem no ano de 2024. Assim, sobre a linha de defesa, ano passado era sem tomar gols, né? Agora, em 2025, todo jogo leva mais de um gol, é até bizarro, né? Tipo, eu fico com pena do John, né? Que ano passado quase não sofria gols e esse ano vem, mas eu acho que é erro assim de posicionamento na defesa. Tipo, você entrar numa decisão de Supercopa contra o rival, Flamengo, né, em um jogo que vale título. E ano passado o Botafogo ganhou os 2 jogos do Brasileirão em cima do Flamengo, inclusive o último foi a goleada por 4-1. Então era claro que o Flamengo ia para cima. E, tipo assim, o Carlos Leiria, que estava perdido, assim, eu acho que ele foi jogado ali no time. Falar, não temos treinador, você vai treinar a equipe principal. Tipo, acho que ele caiu ali de paraquedas, não sabia o que fazer. E você entrar numa decisão com o Lucas Alter, é meio como eu posso falar, tipo, é meio assim, tipo, você tá sem entender, tipo, não dá para entender, tipo, porque tinha, ano passado era o Barbosa e Bastos, ok, o Bastos tá lesionado, tá fora de forma, demorou, foi um dos últimos jogadores a sair representar no elenco em janeiro, né, aí teve um jogo que se machucou novamente, o Adrielson, como você falou, eu acho que poderia ter mantido ele na equipe, porque ele é um bom, ele já conhece o time do Botafogo, esteve em 2023, saiu, né, pro Lyon, retornou no meio do ano para finalizar a temporada aqui, conseguiu 2 títulos, acho que ele saiu merecendo esses 2 títulos, assim como outros jogadores que também deixaram o Botafogo, mas eu acho que o John Textor podia ter mantido ele, que seria um outro reserva, e ele é bom, ele joga bem, ele consegue sair, ele é alto, ele é forte, então, tipo assim, não sei o que falar da defesa, né? E o Barbosa, para mim, voltou ao que ele era no início do ano passado, quando ele chegou ao Botafogo. Tipo assim, perdido, meio assim... tipo assim, querendo briga, sabe? Tipo, errando saídas de bola, tipo, fazendo faltas desnecessárias, sabe? Bem do jeito que ele era antes do Arthur Jorge chegar no Botafogo ano passado e impor seu estilo de jogo. E, tipo, acho que falta nisso, falta um papel de liderança dentro do Botafogo. Eu concordo com você. O Barbosa, ele hoje não está focado no futebol, está mais preocupado em confusão, né? A gente viu no clássico contra o Flamengo, do que jogar bola, né? Foi importante. Para mim, a defesa, a dupla de zaga do futebol brasileiro em 2024 foi Bastos e Barbosa. Eu acho que Gustavo Gomes fez um ano abaixo, outros zagueiros que dá para citar, mas para mim, Bastos e Barbosa. E o Adrielson,
foi importante no momento que o Bastos estava ausente, importante naquele jogo contra o Palmeiras, 3-1 no Allianz Parque. Eu estava lá fazendo a cobertura pelo gol de placa, ele até fez o gol. Na final da Libertadores foi super importante. O Lucas Halter, eu concordo com você, ele chegou a jogar esse jogo da Supercopa contra o Flamengo já contratado pelo Vitória. Foi o último jogo dele com a camisa do Botafogo. Então é a falta de planejamento. Aí eu queria saber de você, para a gente já seguir já para o encerramento do nosso bate-papo. Mesmo com essas questões, Botafogo tem iniciado o ano sem treinador, agora vai ter o Renato Paiva para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Super Mundial, para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores e na Copa do Brasil, você considera com o mesmo favoritismo do que encerrou o ano de 2024? Ah, sim, com certeza. Apesar desse início de temporada, né? Ano passado também foi igual, né? Início de temporada do Botafogo é sempre assim ruim. Esse ano, infelizmente, não consigo nem a classificação para a Taça Rio, que chega a ser desesperador, né? Porque ano passado, pelo menos, conseguiu o bicampeonato. Mas é aquilo, né? Torcedor, a gente acredita até o fim, né? O time pode estar muito ruim, mas a gente vai estar lá apoiando, torcendo, né? Nunca vai largar a mão assim do Botafogo. E ainda mais, 2 títulos ano passado, o torcedor quer ver mais títulos esse ano, né? Porque a gente está vendo uma crescente assim do Botafogo a cada ano que passa. Virou SAF em 2022, em 2023 quase... Não, foi 2022. Brigou ali conseguiu a pré-Libertadores, se eu não me engano. Aí 2023 já disputou o título do Brasileirão e acabou acontecendo aquilo que todos sabem, que eu não gosto nem de relembrar. E 2024 já conseguiu 2 títulos, assim, tipo, acho que está sendo assim muito rápido essa crescente assim do Botafogo. E então eu espero que venha mais títulos esse ano, um título da Copa do Brasil, que a gente não tem, né? Um Super Mundial seria ótimo, né? Mas é aquilo, sou torcedora, mas eu sei que é bastante difícil, né? Ainda mais jogar com clubes europeus, PSG, Atlético de Madrid, né? Que estão no grupo do Botafogo. Mas é aquilo, eu espero um bicampeonato assim da Libertadores, ou até outro título do Brasileirão, uma Copa do Brasil, algo assim para continuar sonhando, né? A gente sonhando e cada vez chegando mais alto e brigando assim que nem o Palmeiras e o Flamengo, que todo ano estão entre os favoritos, sempre estão brigando por títulos, e é isso que o torcedor do Botafogo quer ver daqui para frente. E Duda, você falou sobre a Taça Rio. A Taça Rio pode ser um prêmio de consolo para os grandes. Para os pequenos, eles comemoram, né? Dá vaga na Copa do Brasil. O Botafogo conseguiu vaga na Copa do Brasil com os 2 títulos nas temporadas anteriores. Nesse ano vai ter que conseguir se não conseguir nenhum título, vai ter que conseguir ficar entre vagas de Libertadores para conseguir, pelo menos, ir para a Copa do Brasil. Ou até conquistar a Copa do Brasil nesse ano, né? É para você ver como o início de temporada do Botafogo não foi planejada. Demoraram muito para contratar um técnico, trouxeram contratações assim duvidosas que ainda não surtiram efeito assim dentro do campo. Tudo bem que é início de temporada, é estadual, muitos times não ligam assim para o estadual, mas eu acho, cara, se quer continuar o que aconteceu no passado, acho que tem que mostrar dentro de campo, porque acaba desanimando o torcedor. Por exemplo, meu pai, eu chamava ele para ir nos jogos. Ele, não, o Joe Testo fala que a temporada começa em abril, então só vou a partir de abril. Entendeu? Muito torcedor fala isso. Na academia tem 2 professores que são botafoguenses. Eles falam a mesma coisa. Tá todo mundo assim, não, se a temporada começa em abril, a partir de abril a gente volta a apoiar o time, porque não dá para você sair de casa, tipo, gastar passagem de trem, de Uber, de táxi, de ônibus para chegar no Engenhão, né, para ver o time perder de 2-0 por Racing, sabe? Não, Duda, é complicado, né? Um Botafogo que não fez planejamento para o início de temporada, e para mim o início de temporada faz total diferença para ver como que você vai se comportar durante a temporada, e é complicado, né? Agora estou curioso para saber como que o Renato Paiva vai se comportar. É um treinador de poucos títulos, campeonato equatoriano inédito com o Del Valle 21-22 e o título baiano pelo Bahia em 2023. Para a gente encerrar, queria a sua opinião sobre o grupo do Botafogo no Super Mundial, o grupo B, com o Paris Saint-Germain da França, que está nas quartas de final da Champions League, vai enfrentar o Aston Villa, Atlético de Madrid da Espanha, que perdeu nas oitavas de final para o Real Madrid, e o Seattle Sounders dos Estados Unidos.
Assim, é um grupo, assim, difícil. Um grupo da morte, talvez. Não sei. Mas é bastante difícil. Porque o PSG não estava tendo boas atuações do nada. Ressurgiu, assim, das cinzas. Então, tem um bom time. E aquilo, né? Os clubes europeus jogam totalmente diferente dos clubes brasileiros, né? O Atlético de Madrid tem um bom time. Inclusive, ontem deu sufoco, né? No Real Madrid, né? Real Madrid tomou bastante sufoco do Atlético de Madrid. Então, assim, se o Renato Paiva conseguir colocar essa filosofia dele de jogo no Botafogo, refazer, né, os jogadores a voltar, né, a jogar futebol assim, né, que nem estava jogando, conseguir ter seu próprio estilo, ter uma boa adaptação, uma boa comunicação, né, que eu acho que isso é fundamental entre o técnico e o jogador. Eu acho que dá para conseguir uma classificação, assim. E esse grupo enfrenta o grupo do Palmeiras. O Palmeiras está no grupo A com Porto, Inter, Miami e o Al-Ahly do Egito. Palmeiras, em todo o Mundial que vai disputar, enfrenta o Al-Ahly do Egito, né? Incrível. Foi assim em 2020, perdeu o terceiro lugar para o Al-Ahly. Em 2021, ganhou na semifinal. E agora, nesse Super Mundial de 2025, o Al-Ahly está presente em praticamente todos os mundiais. Estava nesse Mundial que o Botafogo disputou. Enfim, vamos saber só na metade do ano como que vai ser esse Super Mundial. E só para a gente encerrar, o que me chama a atenção na comparação do time europeu com o time sul-americano é o físico. A partir do momento que o físico é acionado, o time sul-americano fica um pouco para trás, né? Foi assim em diversas finais nos últimos anos entre sul-americano com o time europeu. E é basicamente isso, né? O Botafogo que vai tentar pelo menos beliscar uma vaguinha ali de segundo lugar. Eu tô curioso também, Dudu, até queria saber sua opinião para a gente encerrar de vez o nosso bate-papo. Como que vai chegar os europeus? Reta final de temporada, se vai acabar dando total olhar para esse Super Mundial, se vai acabar jogando, não de qualquer jeito, mas não dando aquela importância que o sul-americano vai dar para a competição. Eu também não sei, até porque são muitos jogos, né? Ok, a temporada deles é totalmente diferente da nossa, eles vão estar no final de temporada. Alguns times vão estar brigando pelo título, né? Por exemplo, Premier League, La Liga, a Ligue 1, né? Então, não sei, mas eu acredito que eles vão assim para cima e, tipo, conforme for passando de etapas e etapas, aí vão mostrando o futebol, né, que eles já mostram hoje em dia, como a gente acompanha, né, a gente vê como eles jogam, né. Eu acredito que todos os clubes brasileiros que vão para o Mundial, para o Super Mundial, acho que também vão se impor o máximo, tentar a classificação, tentar chegar o mais longe possível, até porque é a primeira edição de Super Mundial, né. Então, tipo, acho que a visibilidade vai ser grande em cima desse torneio. Eu também concordo com você. Acredito que na fase de grupos, algumas equipes podem optar por uma escalação mais mesclada, né? Real Madrid, Manchester City, enfim. Só esperar o meio do ano para a gente saber como que vai ser esse Super Mundial. Bom, quero agradecer a você, Duda, por ter aceito o convite para a gente falar um pouco sobre esse Botafogo, né? Projetar como que vai ser esse Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial. E faço convite, né, para a gente poder bater algum papo futuro para falar sobre, quem sabe, algum título do Botafogo nesse ano de 2025 para ter essa mudança de chave igual foi no ano de 2024. Tomara, Luiz. Eu agradeço pelo convite. Saiba que eu estou aberta para participar de futuras conversas, futuros bate-papos. Pode me chamar que eu já tenho o meu ok. Né? E muito obrigada. Adorei participar e espero estar aqui nas próximas. Então é isso, essa foi a Maria Eduarda, jornalista e torcedora consciente do Botafogo. Eu vou trazer aqui no Papo Técnico torcedores conscientes para analisar e falar sobre futebol. Então é isso, se você gostou desse primeiro análise de torcedor, faço convite para você deixar sua inscrição, seu like, também o seu compartilhamento, para não perder absolutamente nada que acontece aqui no Papo Técnico no YouTube. Então é isso, até a próxima, tchau!